Você possui diagnóstico de diabetes tipo 2 ou pré-diabetes e não necessariamente você está com excesso de peso, porém precisa controlar melhor o seu diagnóstico? No vídeo dessa semana, nós vamos falar exatamente sobre essa condição. Pacientes que têm diagnóstico de pré-diabetes ou diabetes tipo 2, que não necessariamente têm excesso de peso, mas que ainda não conseguiram controlar bem a glicose. Quais os motivos, quais as causas, o que fazer? Então, o vídeo dessa semana está bem completo. Continue assistindo até o final, pois eu tenho certeza que você vai aprender muito conosco no vídeo de hoje. Se você é um inscrito raiz aqui do canal Edu Diabetes, com certeza você já deixou seu joinha na confiança, pois sabe que vai ser um conteúdo de qualidade, que você vai aprender algo novo, que vai agregar para o seu tratamento, para o seu conhecimento e que vai te ajudar de alguma forma. Porém, se você caiu aqui de paraquedas, espere um pouquinho aí para poder se inscrever no canal e também para poder deixar o seu joinha. Caso você aprenda algo novo, que vai trazer alguma mudança positiva para o seu tratamento, aí você considera a se inscrever no canal e também a ativar as notificações, pois toda semana nós trazemos conteúdos de qualidade para que você possa aprender mais sobre o mundo do diabetes, dicas, fatos sobre atividade física, sobre medicamentos, sobre alimentação, ou seja, conteúdo que vai agregar muito para o seu tratamento, tá certo? Então, bora para o vídeo. Inicialmente, vamos contextualizar o que é exatamente o pré-diabetes, o diabetes tipo 2. Nós podemos definir o pré-diabetes como uma síndrome metabólica que acaba dificultando a metabolização dos açúcares que o paciente vai consumir ao longo do seu dia. O que quer dizer exatamente isso, Edu? Me explica direito, por favor. Quando um paciente que está com pré-diabetes, está com o princípio do pré-diabetes, é sinal de que está ocorrendo algum desequilíbrio na metabolização dos açúcares que ele vem consumindo. Ou seja, o paciente acaba desenvolvendo uma resistência à insulina, pois ele acaba tendo dificuldades na hora de poder absorver essa glicose para poder colocar dentro da célula. Ou seja, a glicose acaba ficando de forma mais concentrada na corrente sanguínea e não entra para dentro da célula, o que vai causando o aumento da glicemia e também, consequentemente, ao longo de 2-3 meses, vai causar o aumento da hemoglobina glicada. E esses fatores que podem desencadear essa síndrome metabólica que tem relação direta com a resistência à insulina é o excesso de peso. Só que no vídeo dessa semana eu vou te mostrar que não necessariamente o excesso de peso é um ponto primordial para poder se desenvolver pré-diabetes e diabetes tipo 2. Então, para você que está com o diagnóstico de pré-diabetes ou diabetes tipo 2 e não tem excesso de peso, você também tem alguns motivos para poder estar com a síndrome metabólica instalada, que vai causar o aumento da resistência à insulina, e isso não necessariamente está ligado ao excesso de peso. Tá ok? Então, basicamente, o pré-diabetes e o diabetes tipo 2 é quando o seu pâncreas não consegue produzir insulina de forma suficiente para poder pegar toda a sua glicose que está na sua corrente sanguínea, que é absorvida pelo estômago, pelo intestino e vai para poder correr na corrente sanguínea, só que a partir do momento que está na corrente sanguínea, ela não consegue entrar para dentro da célula. E se ela fica na corrente sanguínea, a glicemia vai aumentando, a glicada vai aumentando e isso pode desencadear um diagnóstico de pré-diabetes e diabetes tipo 2, tá certo? Então, para poder desenvolver esse vídeo melhor, nós precisamos entender antes esses dois pontos. Agora nós temos que entender a respeito de um grande mito que a gente acaba
desenvolvendo, eu mesmo acabo mencionando, acabo correlacionando, que é excesso de peso e aparecimento do diabetes tipo 2. Não é porque uma pessoa tem excesso de peso que ela vai desenvolver diabetes tipo 2 e não é porque uma pessoa que não tem excesso de peso que ela não vai desenvolver diabetes tipo 2. Esse é um mito que a gente acaba aceitando muitas vezes, mas não necessariamente isso tem que acontecer. Então, uma pessoa com excesso de peso, ela não necessariamente vai desenvolver diabetes tipo 2, como muito provavelmente você já deve conhecer aí no seu âmbito, no seu ambiente. Aquela pessoa que tem peso alto, que tem excesso de peso, mas ela não desenvolveu resistência à insulina e, consequentemente, não desenvolveu também o diabetes tipo 2. Mas aquela outra pessoa que é magrinha, que acaba desenvolvendo pré-diabetes e diabetes tipo 2, isso pode estar relacionado com outros aspectos da sua natureza, do seu organismo, como, por exemplo, pessoas sedentárias. Não é porque a pessoa não tem excesso de peso, mas ela é sedentária que ela não vai desenvolver, por exemplo, pré-diabetes e diabetes tipo 2. Pessoas que têm predisposição genética, então tem algum gene que acaba facilitando, por exemplo, o aumento da resistência à insulina, e isso pode desencadear, por exemplo, um diagnóstico de pré-diabetes ou diabetes tipo 2. Pessoas também que, por mais que sejam magras, que comem de forma desenfreada alimentos ricos em carboidratos, ricos em gorduras, com muitos açúcares e podem também causar o desenvolvimento do diagnóstico de pré-diabetes e diabetes tipo 2. Então, nós precisamos entender esse ponto. Não é porque uma pessoa é magra que ela não vai desenvolver diabetes tipo 2 e não é porque uma pessoa tem excesso de peso que ela vai desenvolver o diagnóstico de diabetes tipo 2. Esses são dois pontos que vocês precisam entender. Mas, Edu, eu já possuo o diagnóstico de pré-diabetes ou diabetes tipo 2, estou com um bom peso corporal, o que eu posso fazer para poder controlar a minha glicemia e também a minha hemoglobina glicada? Esse é um ponto super importante que eu acabo recebendo diariamente aqui no canal Edu Diabetes. Já aproveita, comente aqui embaixo se você está com um bom peso corporal, mas ainda não conseguiu controlar o seu diagnóstico de diabetes. Então, o que a gente tem que entender nesses pontos? O paciente que está com peso corporal até ok, mas que não conseguiu controlar a glicemia e tampouco a hemoglobina glicada, precisa melhorar os seus hábitos como um todo. Então, como que uma pessoa que está com peso corporal bom, ela pode controlar a glicose através da alimentação? A partir do momento que ela diminui a quantidade de carboidratos que ela consome, começa a adotar uma estratégia de alimentação que se chama alimentação low carb, ela consegue regular melhor a questão do controle da glicemia, sem a necessidade de ter que ganhar peso novamente. Porém, o que a gente pode relacionar ganho de peso ou emagrecimento é a quantidade de calorias que você vem consumir ao longo do seu dia. Se você exagera nas quantidades de calorias que você consome durante o seu dia, muito provavelmente você tende a ganhar peso. Porém, se você diminui a quantidade de calorias que você consome em seu dia, você até pode perder peso. Então, para pessoas que estão com um peso interessante, que não consegue controlar a glicose, o ideal é que ela diminua a quantidade de carboidratos que ela vai consumir no seu dia. Então, um café da manhã mais equilibrado, à base de ovos, um iogurte natural, com alguma fruta, não mais que isso. Então deixa aquele pãozinho de sal, aquele pão doce, aquele pão de forma de fora. Isso já vai favorecer com que você evite que a sua glicose continue subindo. Também irá servir para o almoço. Então, se a pessoa tem costume de comer o arroz branco, a batata frita, um pouquinho de macarronada, ela vai precisar melhorar esse ponto também.
tirar de lado a batata frita, tirar de lado a macarronada, diminuir a quantidade de arroz, incluir mais proteínas, mais boas fontes de gordura, mais fibras e compor o prato de uma maneira mais inteligente. Colocar mais proteínas, mais fibras, mais legumes, mais verduras e diminuir os carboidratos. E não necessariamente você irá perder peso para você que está com peso corporal bom. O que diz diretamente a respeito do emagrecimento é a quantidade de calorias. E para você aumentar a quantidade de calorias, não necessariamente você irá precisar acrescentar mais carboidratos. Você pode acrescentar mais proteínas através de um bife de carne maior, através de boas fontes de gordura. Regar o seu prato com azeite, adicionar, por exemplo, um iogurte com castanhas, e isso você vai compondo as suas refeições de uma maneira mais inteligente ao longo do seu dia e não necessariamente você terá que perder mais peso. Para você que tem diagnóstico de pré-diabetes ou diabetes tipo 2 e está com peso ok. Para pacientes que têm diagnóstico de pré-diabetes ou diabetes tipo 2 e que precisam perder peso, é fundamental que vocês continuem perdendo peso, pois manter esse peso diminuído vai ajudar diretamente a diminuir a sua resistência à insulina, o seu corpo tende a funcionar melhor, tende a alcançar um equilíbrio de uma maneira mais fácil e que vai ajudar o seu tratamento de forma direta. Então, o ponto principal desse vídeo é esse. Pacientes que têm pré-diabetes ou diabetes tipo 2 e que estão com um bom peso corporal e que precisam diminuir a glicemia, diminuir a hemoglobina glicada, precisam inicialmente melhorar a alimentação, acrescentar a prática de alguma atividade física de maior intensidade para poder promover o ganho de massa muscular magra. Por exemplo, através da prática da musculação, do crossfit, de alguma luta, isso vai favorecer diretamente para que você consiga controlar melhor a sua glicemia, diminuir a sua glicada, você vai conseguir ganhar massa muscular magra, e isso ajuda diretamente a diminuir também a resistência à insulina, e isso vai favorecer o bom controle da sua glicose. Então esses dois pontos são fundamentais e são pontos que a gente tem controle sobre eles. Se a gente tem uma predisposição genética, muito dificilmente a gente vai conseguir agir diretamente sobre essa predisposição, mas os outros pontos que acabam compondo o aparecimento de um diagnóstico de pré-diabetes ou diabetes tipo 2 com a alimentação e a prática de atividade física, isso já vai facilitar diretamente para que você consiga reduzir os valores de glicada e de glicemia. Outro ponto que é fundamental que você siga é: mantenha a utilização dos medicamentos conforme o seu médico prescreveu. Ou seja, siga a receita médica à risca. Se ele prescreveu 2 Glifage no horário do almoço, mais 2 Glifage no horário do jantar, é fundamental que você siga conforme está na receita, pois o medicamento ele também tem um propósito de ajudar você a controlar a sua glicemia, reduzir a sua glicada de forma mais rápida. E a partir do momento que você entende isso, que você melhora a sua alimentação, que você pratica atividade física, toma os medicamentos nos horários corretos, você reduz a sua glicada que antes estava em 8, reduz para 6, para 5,7, para 5,5 e o seu médico vai verificar se ele precisa manter a utilização do Glifage ou não. Então você pode alcançar a reversão da necessidade em ter que utilizar medicamento para poder controlar a glicose. E se você reduz a sua hemoglobina glicada, o médico vai verificar se ele precisa manter os 4 comprimidos de Glifage ao longo do seu dia. Às vezes ele retira 2 do jantar, depois ele diminui de 2 do almoço para 1 e aos poucos ele vai retirando o medicamento. E isso é super importante para quem tem diabetes, pois a partir do momento que ele entende
que, através da manutenção dos bons hábitos, ele consegue controlar a glicose, controlar a hemoglobina glicada, ele alcança mais sucesso e, através desse sucesso diante do tratamento, vai também alcançar muito mais saúde, mais qualidade de vida, manter um bom peso corporal, com mais massa muscular magra, com mais autoestima, e isso vai ajudar diretamente no tratamento do seu diagnóstico de diabetes. Então nós já entendemos basicamente como pode surgir o diagnóstico de pré-diabetes ou diabetes tipo 2 em pessoas que estão com peso normal, principalmente em relação à alimentação inadequada, ao sedentarismo, também à idade, a genética e também aos níveis de estresse. Isso acaba tudo podendo desencadear alterações que aumentam o aparecimento da síndrome metabólica, que causa o aumento da resistência à insulina e que vai causar também a dificuldade em pegar toda a sua glicose que está na sua corrente sanguínea e jogar para dentro da célula. Então, a partir daí, nós já conseguimos atuar de forma direta para diminuir a resistência à insulina e, consequentemente, controlar a glicose de forma inteligente. Ou seja, melhorando a alimentação, praticando atividade física, também diminuindo estresse, alcançando mais qualidade de vida, e isso tende a ajudar diretamente a diminuir os níveis de glicose e, consequentemente, a hemoglobina glicada, como já mencionamos ao longo desse vídeo. Então, para você que está com dificuldades de controlar a glicose, você precisa também fazer o acompanhamento diante do seu médico de forma regular, para ele verificar através de exames como glicemia em jejum, glicemia pós-prandial, também através da hemoglobina glicada, para acompanhar como está a sua evolução. E se você seguir as dicas aqui desse vídeo, você já vai alcançar mais sucesso diante do seu tratamento na próxima vez que você vier a realizar uma nova consulta médica. Mas Edu, eu preciso ir ao médico quantas vezes por ano? O ideal, principalmente para você que ainda não conseguiu controlar bem a sua glicose, no mínimo 2 vezes por ano, ou seja, a cada 6 meses, ir ao médico, fazer uma avaliação, também realizar exames e assim observar se você está conseguindo encontrar os melhores caminhos. E aos poucos você pode encontrar a reversão da necessidade em ter que utilizar medicamentos para se poder controlar o seu diagnóstico de diabetes, o que eu tenho certeza que você está buscando até agora, tá certo? E esse foi o vídeo onde nós falamos a respeito do peso corporal que está ok, mas a glicose ainda não conseguiu ficar bem controlada, tampouco a hemoglobina glicada. Através dessas dicas, eu tenho certeza que você vai desenvolver uma estratégia, vai poder percorrer um caminho mais simples, mais fácil para poder alcançar o seu sucesso diante do seu tratamento. Não deixe de assistir aos vídeos aqui do canal Edu Diabetes. Nós temos vídeos falando a respeito de café da manhã, falando a respeito do almoço, de lanche, de jantar, e isso vai te dando uma maior quantidade de conhecimento para poder aplicar aí na sua rotina, como eu já mencionei várias vezes aqui no canal. O tratamento do diagnóstico de quem tem pré-diabetes e diabetes tipo 2 é realizado dentro de casa, com a mudança de hábitos, com a prática de atividade física, e assim você vai desenvolvendo o seu tratamento de forma inteligente e vai alcançando cada vez mais saúde, tá certo? Se você está assistindo até agora, é sinal de que você gostou do conteúdo. Se você gostou, não deixe de mandar o seu joinha, de se inscrever no canal, de ativar as notificações, pois toda semana nós temos novos vídeos para você continuar sempre aprendendo sobre o mundo do diagnóstico de diabetes. Não deixe também de compartilhar os vídeos, pois para você não custa nada, mas para nós aqui do canal Edu Diabetes, ajuda demais a propagar conhecimento para cada vez mais pessoas e assim todo mundo sai evoluindo o tratamento, alcança mais saúde
e vive livre de qualquer possível complicação. Tá certo? Aqui ao lado eu vou deixar mais um super conteúdo para você continuar maratonando os vídeos do canal Edu Diabetes, melhorando seu tratamento, alcançando mais saúde, mais qualidade de vida e de uma forma leve e simples. Eu sei que você vai conseguir alcançar seus objetivos, tá ok? Então, nós iremos ficar por aqui. Fiquem todos com Deus e até mais.